Damn Reincarnation, capítulo 248. O corajoso Moron. 8. A marcha dos cavaleiros havia acabado. Assim como não houve uma cerimônia de abertura, também não houve uma cerimônia de encerramento. Os portões da fortaleza Lehrain foram escancarados ao amanhecer, e os reis e cavaleiros de seus respectivos países começaram a deixar o local. O primeiro a sair por aqueles portões nas primeiras horas da manhã foi o sultão de Nahama. Ele partiu para os campos de neve escoltado pelos guerreiros de Nahama, os escorpiões da areia e os magos das masmorras. Amelia Merwin também fez parte desta escolta. Ao olhar para trás, ela silenciosamente prometeu a si mesma: um dia, e puxou a corrente em volta do pescoço de Emoria. Se ao menos ela pudesse colher o cadáver dele. Este foi um pensamento que passou pela mente de Amélia dezenas, ou até centenas de vezes durante os 10 dias que passou dentro da fortaleza, mas não podia se dar ao luxo de colocar esses pensamentos em prática. Seus olhos estavam fixos na visão do corajoso Moron parado no topo das altas muralhas do castelo. Seu corpo, tão forte que não parecia humano, fez o coração de Amélia palpitar de desejo. No entanto, ainda prometeu a si mesma que um dia conseguiria o que queria. Enquanto imaginava o futuro distante, não muito distante, Amélia lambeu os lábios. O colaborador de Amélia, o sultão, estava tendo um ataque de nervos devido ao aparecimento de um herói e uma santa, junto com o recluso Moron, durante a marcha dos cavaleiros, mas Amélia não se importava com isso. Em vez disso, Amélia sentiu que era algo como o destino que Eugene Lionheart, a quem ela havia prometido matar definitivamente na próxima vez que se encontrassem, se tornaria o herói. Ela não via nenhum problema nisso. Se o herói e a santa eram seres que herdaram o legado das lendas, então o próprio corajoso Moron era uma lenda viva. Mas Amélia estava de posse de uma lenda que já havia morrido, mas não havia desaparecido completamente. Ela tinha o cadáver de Hamel, o tolo, o prêmio entre todos os bens mais preciosos de Amélia. Embora não tivesse uma alma adequada para infundir nele, não era um problema tão grande. Além disso, o cadáver de Hamel não era o único tesouro que Amélia possuía. O corajoso Moron e Eugene Lionheart. Se eu conseguir o cadáver da santa também, isso seria perfeito, mas seria difícil. Amélia pensou enquanto virava a cabeça, escondendo o riso. Com um osso preso entre as mandíbulas, Emoria não conseguia mais fazer o som de ranger os dentes. Mesmo após ser severamente disciplinada, Emoria não abandonou sua inimizade contra Amélia. Era impossível para ela fazer isso. A única coisa que sustentava a atual Emoria era seu ódio. Seu ódio por Amelia Merwin e seu ódio por Eugene Lionheart. Assim como um ódio pelo Deus que não salvou aquela que acreditou nele. Emoria olhou para as costas de Amélia com seus olhos opacos e mortos. Depois de Nahama, a procissão dos países continuou. Algumas delas diminuíram de tamanho desde que chegaram, enquanto outras aumentaram. A maioria das empresas mercenárias que chegaram por conta própria foram contratadas pelos países participantes. Quaisquer transferências entre ordens de cavaleiros só seriam realizadas depois que retornassem ao seu próprio país e esclarecessem as coisas. Quanto aos Lionheart, eles não recrutaram mercenários ou cavaleiros. Os Lionheart só precisavam dos próprios Lionheart. Eles conseguiram se sair bem durante esta marcha dos cavaleiros apenas com isso. Eles tinham visto a lâmina do encarceramento. Até viram o Rei Demônio. Haviam competido com o corajoso Moron. Tudo isso por si só serviu para tornar os Lionheart mais fortes. Todos os cavaleiros que levavam o nome Lionheart eram descendentes do grande Vermouth. Mesmo os cavaleiros Leão Branco, que não herdaram a linhagem Lionheart, eram todos devotos à lenda que se originou de seu nome. Quanto aos próprios Lionheart, eles naturalmente também se sentiam da mesma maneira. Queriam fazer parte dessa experiência lendária. Esperavam continuar a lenda. Ao competir com Moron, conseguiram satisfazer esse desejo. Eugene podia sentir fortemente as mudanças que resultaram disso. Os espíritos de luta das centenas de cavaleiros pertencentes ao clã Lionheart ficaram mais fortes em vez de esfriar de suas derrotas nas mãos de Moron. Havia também uma sensação de saudade. As derrotas unilaterais que sofreram despertaram em cada um deles um desejo ardente de autoaperfeiçoamento. Ao se despedir das outras nações, Moron não desceu de seu poleiro no topo das paredes. No entanto,
Quando chegou a hora de se despedir do clã Lionheart, ele saltou das ameias. Os descendentes de Vermouth, disse Moron com uma risada enquanto dava tapinhas no ombro de cada um dos cavaleiros. Vocês ficarão ainda mais fortes. Eu, Moron, que já fui companheiro do Vermouth, garanto. Moron não explicou exatamente como eles se tornariam mais fortes. Em vez disso, apenas pronunciou essas palavras com um olhar confiante e uma voz firme. No entanto, isso já era o suficiente para começar a desencadear uma mudança. A própria Anise não havia dito isso enquanto viajavam pelos campos de neve. As pessoas podem se adaptar e mudar com uma rapidez surpreendente. Por terem vontade de se aprimorar, a partir de algumas oportunidades que não poderiam ser consideradas tão significativas, bastava para transformar seus treinamentos com Moron em uma oportunidade para seu próprio crescimento. E as palavras de Moron, garantindo que eles se tornariam mais fortes, reforçaram sua confiança. Moron virou-se lentamente e dirigiu-se a ele. Eugene Lionheart. Eugene estava preocupado que Moron pudesse realmente chamá-lo de Hamel. Felizmente Moron não era tão tolo, mas a julgar pela hesitação momentânea demonstrada antes de pronunciar seu nome, ele estava perto de ser um tolo. Eu definitivamente não vou esquecer nossa promessa, Moron assegurou a ele sério. Ao contrário do que havia feito com os outros vassalos do clã Lionheart, Moron não lhe deu um tapinha no ombro. Em vez disso, Moron sorriu e ergueu seu enorme punho para Eugene. Depois de olhar para o punho por alguns momentos, Eugene sorriu e estendeu o próprio punho. Eu também não vou esquecer nossa promessa, disse Eugene em troca. Como muitas pessoas os observavam, eles não podiam falar confortavelmente. Sentindo uma inevitável vergonha pelo fato, Eugene abriu o punho estendido. Mudando para um tom mais educado, Eugene continuou dizendo: Por favor, tome cuidado até nosso próximo encontro. Moron, que ainda tinha o punho estendido, caiu na gargalhada ao ver a mão aberta de Eugene. Seu enorme punho também se abriu. A mão gigante de Moron então agarrou a própria mão de Eugene. Eles já haviam desabafado um com o outro na noite anterior. Dito isso, não era como se eles não tivessem nada que quisessem fazer ou dizer um ao outro agora. Por exemplo, Moron não percebeu o tamanho de sua palma? Por que ele estava secretamente tentando competir com Eugene, aumentando sua força de preensão? Eugene sentiu vontade de fazer uma pergunta tão irreverente sobre um assunto tão tolo. Mas Eugene não disse nada diretamente a Moron. Ele não achou necessário. Se houvesse algo sobre o qual eles não pudessem falar agora, poderiam apenas trazer à tona na próxima vez que se encontrassem. Isso mesmo, concordou Moron, com os mesmos pensamentos. Ele soltou a mão de Eugene. No entanto, seus pensamentos atuais e os desejos em seu coração não combinavam. Moron abriu os braços e puxou Eugene para um abraço apertado. Até a próxima, disse Moron. Ao contrário da primeira vez que Moron o abraçou, Eugene não enfrentou a ameaça de sufocamento. Depois de lutar inutilmente com os 2 pés pendurados no ar, Eugene suspirou e retribuiu o abraço de Moron. Então Eugene sussurrou em voz baixa: Solte-me, seu desgraçado. Tendo recebido tal xingamento, Moron riu alto e colocou Eugene no chão. A despedida terminou com isso. Moron ficou junto aos portões até que a cauda da procissão dos Lionheart passou pelos portões e recuou para os campos de neve. Ao contrário de quando viajaram pela primeira vez para a fortaleza, todos estavam andando em grandes trenós no caminho de volta. Embora fosse chamado de trenó, sua forma era mais próxima de uma carruagem sem rodas. Cada vez que os monstros domesticados batiam na neve, o trenó avançava. Eugene colocou a cabeça para fora da janela e observou enquanto Moron lentamente se afastava cada vez mais. O Moron de olhos brilhantes notou que Eugene havia virado a cabeça para olhar para ele, então acenou com a mão. Eugene bufou e colocou a mão para fora da janela. Depois de acenar casualmente algumas vezes, ele a sacudiu como se fosse espantar Moron. Parece que o Sr. Moron realmente gosta de você. Cian murmurou do assento oposto. Aos olhos de Sr. Moron, devemos nos sentir netos de um amigo. Ele deve estar demonstrando tanto carinho por você, porque se parece com nosso ancestral. Mas ele também demonstrou muito carinho por você, irmão. Ciel o lembrou. Por que está fingindo que não recebeu, quando Sr. Moron deixou você cavalgar em seus ombros?
Ciel estava sentado ao lado de Eugene como se fosse natural. Quando sua irmã mais nova o provocou com um olhar divertido nos olhos, Cyan não conseguiu responder imediatamente e apenas fez beicinho. Eventualmente, Cyan se recompôs. Ei, por que você está dizendo essas bobagens? Você também montou nos ombros de Sir Moron? Ciel apenas suspirou. Irmão, como eu sempre disse, você fica nervoso com as coisas mais estranhas. Por quê? É porque você é o próximo patriarca do clã Lionheart, e não é mais uma criança que está tão envergonhado por ter andado nos ombros de Sir Moron. E eu realmente não queria montar nele em primeiro lugar? Cyan tentou argumentar. Sir Moron apenas me ergueu à força e... E daí? Não é melhor ser cuidado por Sir Moron do que ele não demonstrar nenhum interesse? Ciel disse com uma risadinha enquanto olhava para Eugene. Atualmente, Ciel era a única sentada ao lado de Eugene. Aquela bispa assistente suspeita e às vezes assustadora. Não, a santa. Não estava ali com eles. Ela também não estava sentada em outro assento na carruagem. Embora Ciel não soubesse o que diabos poderia estar acontecendo com ela, mas... Não, este não é apenas o resultado natural? Afinal, a Santa Cristina é alguém de Iuras, Ciel lembrou a si mesma. Cristina Rogeres acompanhava o sacerdócio de Iuras em seu retorno. Por alguma razão, até mesmo Mer, que geralmente flutuava aqui e ali enquanto guinchava como um morcego, estava ficando dentro do manto de Eugene. Graças a isso, Ciel ocupava casualmente o assento ao lado de Eugene. Claro, mesmo que Mer e Cristina estivessem nesta carruagem com eles, Ciel teria insistido que ela tinha a liberdade e o direito de se sentar onde quisesse. Ciel ainda sentiu vontade de perguntar. Sobre a Santa Cristina, por que ela teve que voltar tão de repente? Ela estava curiosa sobre o motivo de Cristina fazer isso. Ciel também se sentiu um pouco preocupada. Ela não odiava Cristina a ponto de apenas rir de alegria. Não importava o que acontecesse com ela. Ciel estava, ainda que levemente, de bom humor por causa da ausência de Cristina. Ela disse que precisava fazer uma coisa, respondeu Eugene. Ciel sondou. Então você também não sabe o motivo? Ela disse que o núcleo de Iuras havia chegado a algum tipo de decisão durante a conferência da Marcha dos Cavaleiros. Eugene disse enquanto olhava para Ciel, que estava rindo estranhamente para si mesma. Naturalmente, Eugene sabia o motivo pelo qual Cristina precisava retornar a Iuras. Entre os membros dos sacerdotes da luz de Iuras, sacerdotes com poder divino particularmente forte e milagres, foram cuidadosamente selecionados para que uma unidade de sacerdotes de combate centrada em Cristina pudesse ser organizada. Quando ouviram pela primeira vez sobre isso do Papa, Cristina e Anise se recusaram veementemente a tomar parte nisso. No entanto, quando o Papa jurou que, como santa, ela teria total autoridade sobre qualquer uma das tropas reunidas pelo Papa, Cristina e Anise acabaram desistindo de sua recusa obstinada. Anise disse que um dia eles poderiam servir como seguro. Cristina também disse que poderia ser de alguma ajuda para Eugene. A divisão de combate recém-reunida deveria ser desenvolvida em Iuras, com o conceito de servir como guarda pessoal de Cristina e Anise. Se os sacerdotes não fossem capazes de priorizar sua ordem como santa em detrimento da do Papa, Anise havia dito que faria questão de colocá-los de volta no estado de espírito correto. Talvez querendo ter certeza de que a organização recém-formada foi feita de acordo com essas linhas desde o início, Anise havia deixado a fortaleza mais cedo junto com os sacerdotes de Iuras, dizendo que os escolheria cuidadosamente depois de examiná-los com seus próprios olhos. Depois de retornar à propriedade Lionheart, Eugene planejou fazer os preparativos e depois partir para Helmuth. Ele também havia compartilhado seus planos com Anise. Então, embora Anise tenha decidido voltar para Iuras primeiro, eles combinaram de se encontrar novamente em Helmuth. Seu destino final era naturalmente o castelo do dragão demoníaco. Antes disso, Eugene também planejou visitar as colinas Khazard, onde a espada do luar foi descoberta pela primeira vez, e onde um fragmento foi escavado. Provavelmente foi onde Vermuth quebrou a espada do luar. Se eu conseguir encontrar mais alguns fragmentos, a força da espada do luar deve aumentar, Eugene pensou esperançoso. Mas não era perigoso para eles irem para Helmuth? Até recentemente, era isso que Eugene pensava, então agiu com cautela.
Porém, ironicamente, o rei demônio do encarceramento acabou garantindo a proteção de Eugene. Claro, nem todos os demônios mostrariam obediência completa às palavras do rei demônio como David Lindman fez. Balzac Ludbeth, o mestre da Torre Negra, também disse algo a Eugene sobre isso há vários anos. Ser um rei demônio não significava que eles tinham controle perfeito sobre todos os demônios. O rei demônio do encarceramento deixava a maioria dos demônios por conta própria. Entre os incontáveis demônios, também havia alguns que desafiavam ativamente a vontade do rei demônio do encarceramento. No entanto, Eugene não achava que essa ameaça realmente importava para ele. A primeira vez que ouviu esse aviso, estava incomparavelmente mais fraco do que agora, então tinha que avaliar cuidadosamente todos os resultados possíveis quando considerou ir para Helmuth. Mas agora? David não vai colocar a mão em mim. Isso significa que a névoa negra sob o comando de David também não fará nada comigo. Quanto a Noir Diabella? Eugene parou, pensativo. Embora Eugene estivesse preocupado com aquele psicopata, ele nunca faria nada se apenas procrastinasse, preocupando-se com todas as possibilidades incertas. Eugene lembrou de Siena, que ainda estava selada dentro da árvore do mundo. Ele se lembrou de como ela parecia, com um buraco perfurado no peito, emaranhada em raízes, mal sendo mantida viva pelo poder da árvore do mundo. Se lembrou da risada da Siena quando tentou provocá-lo com uma piada de toque-toque. 2 anos já se passaram desde então. Siena pode não sentir que foi muito tempo, mas Eugene sentiu que era mais do que tempo suficiente. Ele não queria que houvesse mais atrasos? Hehehehe. As informações sobre o castelo do dragão demoníaco eram muito escassas. Também não seria fácil invadi-lo. O castelo do dragão demoníaco vagava continuamente pelos céus acima de Carablum, o feudo de Raizakia. Como o castelo era tão grande quanto uma fortaleza de tamanho decente, não seria um problema localizá-lo nos céus acima. Mas o problema estava em como invadi-lo. Como um terrível odiador de todos os humanos, Raizakia não permitia que nenhum humano entrasse em seu feudo. Esta lei não mudou ao longo das centenas de anos, desde que Raizakia desapareceu. Carablum, o nível da superfície do feudo de Raizakia, ainda era habitado apenas por demônios e demi-humanos. Os cidadãos de Carablum só eram autorizados a entrar no castelo se tivessem sido convocados para isso. Para receber tal convocação, eles deveriam ter um título formal, ter elevado seu nível como povo-demônio, ou possuir uma grande quantidade de riqueza. Em outras palavras, o feudo de Raizakia não era diferente de sua pequena nação. Aqueles que receberam tal convocação, e foram autorizados a ascender ao castelo do dragão demoníaco, e viver lá, formaram a classe aristocrática chamada nobreza. Em contraste, os cidadãos que viviam no nível da superfície do feudo de Carablum eram os plebeus. Eugene avaliou sua situação. Como humano, será difícil para mim entrar em Carablum. Também será impossível ser convocado para o castelo. Se fosse qualquer país neste continente, poderia ser uma história diferente, mas em Helmuth. E no feudo de quem odeia humanos, será impossível contar com o nome Lionheart como vantagem. Em primeiro lugar, Eugene não tinha nenhuma intenção de informar a sua família que estava partindo para Helmuth. Eugene não tinha confiança para afirmar que tudo ficaria bem e que não haveria problemas, e mesmo que fizesse o possível para persuadi-los, seus anciãos no clã Lionheart não aceitariam. Se Eugene dissesse a eles que estava indo para Helmuth, seu pai, Gerhard, com certeza desmaiaria de choque. Eugene refletiu. Eu seria capaz de encontrar uma maneira de subornar alguém para abrir uma porta dos fundos em algum lugar? Não, não há necessidade disso. Já que vou lá para causar confusão de qualquer maneira, posso simplesmente invadir desde o início. Enquanto Eugene estava trabalhando diligentemente em uma maneira de invadir o castelo do dragão demoníaco, o som do riso continuava tocando em sua cabeça. O subespaço em seu manto continha uma mistura de vários itens, e entre eles havia uma cadeira almofadada. A cadeira não tinha sido colocada dentro para que Eugene pudesse retirá-la e sentar-se nela quando necessário. Em vez disso, era uma das várias peças de mobília que haviam sido colocadas lá dentro para a conveniência de Mer. Mer Merdane estava atualmente sentada enrolada naquela cadeira larga e almofadada, seus ombros tremendo enquanto ela ria.
Finalmente estamos avançando para salvar a senhorita Siena. Finalmente vamos ressuscitá-la, Mer comemorou. Você está realmente tão feliz? Eugene perguntou. Mer respondeu. É claro que estou feliz. Finalmente poderei encontrar a senhorita Siena novamente depois de 200 anos. Além disso, também. Assim que ela acordar e retornar, essa humilhação e perseguição prolongada também chegarão ao fim. Desde quando você foi humilhada e perseguida? Eugene resmungou em descrença. No entanto, Mer não se preocupou em discutir com ele. Saboreando a sensação de comemorar sua vitória com antecedência, Mer espiou por uma abertura em seu manto. Mer viu Ciel perguntar com um sorriso brilhante. O que você vai fazer quando voltarmos ao clã? Como ele não podia dizer a eles que visitaria Helmuth, Eugene respondeu vagamente. Bem, acho que vou continuar fazendo o que tenho feito desde os velhos tempos. Podia soar como uma resposta insincera de Eugene, mas Ciel e Cian não prestaram atenção. Já que a única coisa que Eugene continuou fazendo desde os velhos tempos era treinar, isso parecia uma resposta que combinava muito com Eugene. Hehe. Olha ela sorrindo quando nem sabe a verdade. Sir Eugene e eu vamos salvar a senhorita Siena. Mer se gabou para si mesma enquanto zombava do sorriso amuado de Ciel. Era por isso que Mer não estava saindo do manto. Pelo curto período de tempo que restava até a senhorita Siena retornar, Mer decidiu mostrar misericórdia a Ciel, permitindo que ela se sentasse ao lado de Eugene. Dito isso, enquanto Mer só estava dentro do manto por 1 ou 2 horas agora, quando pensou em como precisaria ficar dentro dele dia após dia, seu peito parecia estar sendo espremido. No final, Mer escapou do manto e sentou-se no colo de Eugene. Por que não se senta no banco? Ciel sugeriu em aborrecimento. Não quero, Mer a rejeitou. Gosto de ficar ao lado de Sir Eugene. Essa pirralha anciã atrevida. Já que não pode roubar o assento ao lado dele de mim, decidiu apenas sentar no colo dele? Ela deveria ter em mente há quanto tempo existe, e pensar que ela ainda teria uma aparência e atitude tão infantil, depois de estar viva por mais de 200 anos. Ciel pensou com desdém, enquanto olhava para Mer, que estava sentada no colo de Eugene. Mesmo assim, Ciel pensou que poderia pelo menos permitir isso a Mer. Afinal, Ciel já não havia reivindicado o assento ao lado de Eugene. Cian silenciosamente olhou para Eugene, que estava sentado em frente a ele. Ciel estava sentada ao lado de Eugene, com Mer sentado em seu colo. A visão de sua irmã mais nova olhando para a garotinha fez Cian se sentir um pouco angustiado. No entanto, Cian sentiu que não estava em posição de dizer nada sobre isso. Enquanto todos voltavam para a propriedade Leonhardt, Cian não voltaria diretamente. Em vez disso, acompanharia o patriarca Gilead ao castelo real de Hemelon para se encontrar com a filha de 11 anos de Aman-Hur, Ayla-Hur. Não era provável que eles se casassem imediatamente, mas talvez, apenas talvez, se ele acabasse se casando com ela. Com uma princesa de 11 anos, Cian pensou consigo mesmo, angustiado. Se ela tinha 11 anos, isso não significava que era ainda mais jovem do que a idade aparente de Mer? Além desse pensamento, lembrou como Aman e Moron eram gigantes extremamente musculosos. As outras pessoas da tribo Bayar que viu na fortaleza também eram gigantes. Então talvez a princesa Ayla, de 11 anos, também fosse. Cian se viu incapaz de terminar esse pensamento. Ainda assim, ela não seria pelo menos melhor do que a princesa Scalia de Shimuin, que parecia meio louca mesmo quando estava no estado de espírito certo. Cian tentou se confortar com esse pensamento, mas a melancolia em seu coração não ia embora.